Oi, crianças, tudo bem? Muito bom, a gente está estudando sobre os evangelhos, né? E a gente combinou que nós íamos estudar hoje o livro de Mateus. Lembra? Nós vamos começar a estudar o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Antes da gente começar, nós vamos ler o versículo de memorização dessa semana, ok? Está no livro de Mateus, no capítulo 1, e são dois versículos, o 23 e o 24. Eu vou ler para vocês. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vocês estão lembrados do versículo da semana passada? O versículo da semana passada era esse finzinho, esse pedacinho aqui do 23, onde o profeta Isaías estava falando uma profecia, que era sobre o nascimento de Jesus. E é sobre isso que a gente vai começar a falar. Então vamos lá? Muito bem. Nós vamos começar a falar a respeito do primeiro evangelho que a gente vai estudar. A gente viu que são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o evangelho que nós vamos estudar hoje é o evangelho de Mateus. É esse evangelho que a gente vai começar a estudar. E nós vamos dividir esse evangelho em 3 partes, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Mateus começa a contar a história de Jesus pelo nascimento dele, mas ele começa a contar de um jeito muito diferente. Ele começa a contar o nascimento de Jesus usando a figura de uma árvore. Como assim, tia Cris, uma árvore? Isso mesmo, uma árvore que a gente chama de árvore genealógica. Sabe o que é isso? Eu vou explicar. A árvore genealógica é um tipo de ilustração que a gente usa para falar da nossa família, e a gente começa por nós mesmos. Então aqui, vamos imaginar que é você. Você nasceu do seu papai e da sua mamãe. Só que o seu papai teve um pai e uma mãe, e sua mãe teve um pai e uma mãe, que são os seus avós. Então você tem 2 vovôs e 2 vovós. E cada um deles também teve um papai e a mamãe, o papai e a mamãe, o papai e a mamãe, o papai e a mamãe. Isso aqui chama árvore genealógica, quando você conhece toda a sua família de você para trás. Foi desse jeito que Mateus começou o livro dele, o evangelho dele, para falar sobre Jesus. E olha só que interessante. Mateus começou a falar sobre Jesus e ele disse que Jesus nasceu de José e de Maria. Mas quando ele fala que Jesus nasceu de José e de Maria, ele fala também de 2 pessoas importantes da família de Jesus: Abraão e Davi. E por que essas pessoas são tão importantes na genealogia de Jesus, na família de Jesus? Porque aqui em Abraão, que foi muito tempo antes de Jesus nascer, Deus prometeu para Abraão que ele ia ter uma família muito grande, tão grande como a quantidade de areia do mar e tão grande quanto a quantidade de estrelas no céu. E Deus disse para Abraão que da família dele um dia ia nascer o Messias prometido, que era Jesus. E depois que Abraão ouviu isso de Jesus, começou a nascer filhos de Abraão, e o filho teve outro filho, e o filho outro, e o outro, e assim foi acontecendo, e todas as pessoas da família de Abraão foram nascendo e casando e tendo filhos e filhos, e depois de Abraão, depois que passaram 14 gerações, nasceu um menino chamado Davi, que se tornou um rei. E quando
quando Davi nasceu e cresceu, Deus também falou para Davi a mesma coisa que falou para Abraão, que da família de Davi iria vir o Messias prometido, que era Jesus. E Davi era da mesma família de Abraão. E aí aconteceu a mesma coisa. Davi teve um filho, que teve outro filho, que teve outro filho, e assim foi acontecendo. Do mesmo jeito que Abraão, Davi teve um filho, e esse filho foi tendo outro, e assim as gerações foram passando, até que passaram de novo mais 14 gerações. E aí chegou o tempo que toda essa família aqui, que era o povo de Israel, acabou ficando preso lá na Babilônia. Esse povo aqui da Babilônia prendeu eles. Mas aí, depois, aconteceu que o descendente de Davi, que viveu aqui nesse tempo, teve um filho, que teve outro filho, que teve outro filho. E do mesmo jeito que aconteceu com Davi, com Abraão, aconteceu com Davi. Toda aquela geração, uma após a outra, foi tendo filhos e filhos e filhos, até que chegou neste aqui que teve José. E José, que era descendente de Davi, que era descendente de Abraão e que tinham sido recebido a promessa de Deus que deles ia vir o Messias, José encontrou Maria. E nessa época o Espírito Santo falou, o próprio Deus falou com Maria e Maria teve um filho, que foi Jesus. Vocês viram só, crianças? Deus prometeu o que tinha dito para Abraão e para Davi. E da família deles, depois de muito tempo, apareceu José, que casou com Maria, que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Então, a promessa se cumpriu. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. E essa foi a primeira parte do Evangelho de Mateus, quando ele falou sobre o nascimento do Messias e tudo como aconteceu e mostrou as pessoas da família de Jesus. Por hoje é isso que nós vamos estudar, crianças. Semana que vem a gente vai continuar a estudar o livro de Mateus e nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida de Jesus. Agora o que eu quero é que essa semana vocês façam os devocionais para vocês aprenderem tudo sobre essa época aqui do nascimento de Jesus e como foi que Deus falou com Abraão e como Deus falou com Davi, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!